com você? Vamos para mais uma aula da nossa blusa top-down com gola V. Antes de passarmos à execução da nossa peça, eu gostaria de pedir para tu te inscrever aqui no canal se ainda não está inscrito, ativar todas as notificações para não perder o aviso das próximas aulas e, se puder, me seguir, é claro, lá no Facebook e no Instagram, porque sempre tem novidade. É isso aí e vamos para o passo a passo. Eu cresci aqui a minha peça e antes de eu mostrar para vocês na aula quantas carreiras eu fiz e qual o próximo passo, eu gostaria de pedir para tu se inscrever aqui no canal se está chegando por aqui agora e ainda não está inscrito, ativar todas as notificações para não perder o aviso da próxima aula e, se puder, me seguir no Instagram e no Facebook, porque lá eu sempre coloco fotos das peças e vou mostrando para vocês a evolução do meu trabalho. Então, vamos continuar com o nosso top-down em gola V. Aqui vocês já conseguem ver o decote bem formadinho, olha só que coisa mais linda. Vocês estavam me pedindo há um tempão uma peça assim e eu tava devendo, né? Então agora chegou a hora dela. Aqui, ó, eu não tô no meio da carreira, então vai ficar difícil de mostrar pra vocês, mas eu já cresci a minha peça esticando aqui, ó, ali mais de 20 centímetros, já tá com 23 centímetros. A minha pala, né? Tecendo a pala circular, fazendo os aumentos, conforme eu mostrei para vocês no vídeo anterior. Então, chegou a hora de eu fazer a separação do corpo e parar de trabalhar as mangas. Eu já vou mostrar como que a gente vai fazer isso. Porém, a gente precisa levar em consideração um fator muito importante. Quando a gente tem uma peça circular, a gente está trabalhando ela fechada, né? A gente está fazendo essa partezinha aqui, ó. Começa aqui em cima, né? Nossa, que coisa mais horrorosa. Mas tudo bem, a gente fez o decote V, começou aqui em cima e tá fazendo exatamente aqui onde eu marquei com os pontilhados, que é onde a gente tá fazendo os nossos aumentos, na frente e nas costas. Quando a gente chegar aqui no peito, a gente precisa ter a peça que nos sirva a circunferência total de peito. E às vezes ela não vai servir. Se vocês têm bastante seio, talvez a peça, vocês cheguem aqui na altura de cavas e contem os pontos que vocês têm aqui no peito e a peça não sirva. Daí talvez seja necessário fazer aumentos. Como que a gente vai saber quantos pontos a gente tem que ter aqui no peito para a peça servir quando a gente chegar no momento de fazer a separação, né, das mangas e parar de trabalhar os aumentos? A gente sabe que a gente fez aquela amostra inicial e no meu caso, se não me engano, eu tinha 16 pontos para 10 centímetros. A minha tensão era essa. Eu preciso ter, para minha blusa ficar certinha no meu peito, eu preciso de 100 centímetros, tá? Mais ou menos, né? Um pouquinho menos, seria 98. Então, até vou fazer com 98, porque o tricô costuma ceder um pouquinho, 98 centímetros. E a gente vai fazer a regra de 3. 16 vezes 98 divididos por 10. 16 vezes 98 divididos por 10. 156 pontos. É o que a gente precisa para a nossa peça servir. Os 156 pontos, eles têm que estar na parte das costas, aqui do nosso trabalho, e na parte da frente. Somando, né, costas e frente, a gente vai ter que ter os 156 pontos para a peça servir. Se eu não tiver os 156 pontos, eu vou ter que fazer aumentos para minha peça dar certo. Então, vamos fazer de conta aqui, eu vou pegar de novo meu quadrinho. Vamos fazer de conta aqui, ó, que eu tenho 120 pontos, tá?
quando eu contei ali a parte do meu trabalho das costas e a parte da frente, eu cheguei à conclusão que eu tenho 120 pontos. Se 16 pontos é 10 centímetros, 120 pontos, eu tenho quantos centímetros de trabalho? Então, eu vou fazer 120 vezes 10 divididos por 16, para eu ver quantos centímetros eu tenho de trabalho aqui na parte do peito, tá? Divididos por 16. Eu tenho 75 centímetros. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho 75 centímetros. Como eu preciso de 98, tá faltando bastante, né? Aí eu vou ter que calcular, se eu sei que eu preciso de 156 e eu tenho 120, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer 156 menos 120. E eu percebi que eu preciso de 36 pontos a mais no meu trabalho para dar certo. E aí, então, eu vou fazer aumentos. E eu já vou mostrar para vocês, quando a gente for fazer a separação, como que a gente vai colocar aumentos aqui. Eu só vou guardar esse número 36, que é a quantidade de pontos que eu tenho que incluir no meu trabalho. Então, vamos avançar aqui, então, na execução da nossa peça. Eu já atingi aqui a altura de cava que eu preciso, tá? E eu fiz aqui 53 carreiras ao todo, tá? Do começo da peça. Aqui do começo pra cá, eu tô na carreira de número 53. Eu vou começar a próxima carreira, que seria uma carreira que eu faria aumentos, mas como eu vou fazer a união de frente e costas, eu não vou mais trabalhar aumentos. Então, eu já fiz aqui o primeiro ponto, vou fazer todos os pontos até chegar ali no meu marcador, tá? Ponto por ponto, sem fazer nenhum aumento. E é importante que vocês façam isso na carreira que vocês estão trabalhando em ponto meia, tá? Não na carreira onde a gente faz o ponto fantasia. Então, se vocês chegarem ali na carreira 60, por exemplo, no momento de separar a cava, façam mais uma carreira e façam essa separação na carreira de número 62. Não vai fazer tanta diferença assim esteticamente no trabalho, mas é mais fácil de fazer a separação na carreira onde não tem o ponto fantasia com as laçadas. E nem na depois, tá? Tem que ser sempre na carreira par. Tô chegando aqui, ó, pessoal. Na minha primeira manga, tá? Ó, fiz até o ponto aqui antes do marcador. Vou tirar o meu marcador, agora eu não preciso mais dele. Vou fazer esse pontinho aqui depois, normalmente. Tiro o meu marcador. E agora, eu vou pegar aqui, ó, um fio e uma agulha de tapeçaria, tá? Coloquei a agulha aqui. E vou passar, essa agulha por todos os pontos que estão aqui para minha manga. Então, todos esses pontinhos até o próximo marcador eu vou passar para essa agulha aqui, tirando do trabalho. Esses pontos, eles vão ficar em espera até a gente concluir a parte do corpo. E aí, depois, a gente vai trabalhar eles para fechar a nossa manga.
Aí aqui a gente pode escolher se vai fazer manga curta, manga longa, manga com diminuições, sem diminuições, aí fica livre. Eu vou passar todos eles aqui para agulha, sem segredo, e já volto com vocês. Então, aqui passei até o último ponto antes do meu próximo marcador. Eu vou puxar aqui o fio. Ó, assim. Vou fazer um nó aqui. Eu cortei o fio bem comprido, tá? Eu vou fazer um nó aqui só para não escapar a ponta. E passando o fio aqui por os pontos aqui por esse fio, inclusive a gente pode provar a peça com ela em andamento. Depois eu explico para vocês como, que não tem problema nenhum. Eu vou cortar aqui só esse excesso para não ficar me atrapalhando. E vou dar uma espalhada nesses pontos aqui. Então, toda essa parte aqui, ó, depois do meu começo, né, é manga, ela tá aqui em espera. Se vocês chegaram, aqui já caiu um marcador, mas não tem problema. Se vocês chegaram aqui e vocês perceberam que vocês têm menos pontos do que vocês precisam, no meu caso eu precisava de 156 pontos para ter os meus 98 centímetros. Se vocês chegaram aqui com menos do que 156 pontos, somando a parte da frente e a parte das costas, vocês vão ter que fazer aumentos, tá? E aí é como eu falei para vocês, vamos fazer de conta que eu tenho aqui só 120 pontos, tá? Se eu tenho 120 pontos, estão me faltando 36 pontos. Só que 36 pontos ao todo. E para eu fazer aumentos, eu não posso fazer de um lado só, porque daí a minha peça vai ficar torta. Tudo que eu aumentar aqui embaixo de uma manga, eu vou ter que aumentar aqui quando eu chegar do outro lado, embaixo da outra. Certo? Então, eu vou pegar os meus 36 pontos e vou dividir por 2. E aí, eu vou ter que fazer 18 aumentos de um lado e 18 aumentos do outro. Como que a gente vai fazer aumentos aqui? A gente vai segurar esse fiozinho aqui e a gente vai dar a volta, ó, com o fio que tá saindo do trabalho. Vem lá do novelo, a gente segura com os dedos e dá a volta dele no polegar. E aí, a gente vai entrar com a agulha aqui embaixo, ó, e derrubar ele do polegar. Segura aqui com a mão, dá a volta no polegar, entra aqui por baixo e derruba. Eu já tenho 2 pontos a mais aqui. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, que é o que estaria me faltando se eu estivesse com 120 pontos e precisasse de 156. E aí agora é só seguir trabalhando os pontos até chegar no próximo marcador. Depois, lá do outro lado, a gente vai repetir e vai colocar a mesma quantidade de pontos que colocou aqui, para ficar igual. Porém, no meu caso aqui não tá faltando pontos, tá? Tá certinho. Então, eu vou desmanchar esses pontos que eu coloquei aqui para mostrar para vocês. E aí, vocês têm que ver se tá faltando para vocês ou não e quantos pontos estão faltando. No meu caso, não tá faltando nenhum. Eu vou só tirar aqui o meu próximo marcador e vou recomeçar o trabalho. E aí, aqui, ó, é só trabalhar em ponto meia. E vou seguir fazendo ponto meia em todos os pontos até chegar no próximo marcador. E agora eu tô trabalhando os pontos das costas. Então, nesse passo aqui, só é importante que vocês vejam quantos pontos vocês precisam para a circunferência de vocês e contem quantos pontos vocês têm ao todo na parte da frente. Vocês vão ter que ter a mesma quantidade na parte das costas. E aí vai dar certo. No meu caso, eu tinha 75 pontos na frente e 75 pontos nas costas. Eu tinha 150. Eu até poderia aumentar ali
3 pontinhos de cada lado para ficar com os 156 pontos. Mas eu preferi não aumentar, porque vocês viram, ó, já teve um pontinho do raglan que veio para cá de cada lado, já dá 2. E mais 2 do lado de lá já dá 4. Aí eu teria que fazer apenas um aumento. Um aumento não vale a pena, né? Não faz porque o tricô vai ceder e vai dar certo. Então, vocês têm que calcular. Essa parte é importante que vocês façam o cálculo para não dar erro. Eu vou avançar aqui, fazer os pontos das costas e já volto com vocês. Aqui eu cheguei, ó, no próximo marcador. Vou tirar, vou fazer o pontinho que tá aqui no meio. Vou tirar o próximo marcador e aí, mais uma vez, vou colocar aqui os pontos da manga em espera. Então, repito o procedimento de passar com a agulha de tapeçaria por dentro de cada pontinho para ir fechando. E, fazendo isso, a gente vai finalizar essa parte de separação do corpo. Porque agora a gente vai estar com as mangas em espera e a gente vai passar a trabalhar o corpo de forma circular aqui na nossa peça. O que é importante que vocês saibam, tá? Aqui, pessoal, o trabalho circular vai seguir igual nós já estávamos fazendo na pala. A cada 10 carreiras faz 8, 9 em ponto meia, né? E a 10ª faz o ponto fantasia. Exatamente igual, só que sem fazer aumentos. Então, é bem tranquilo, vocês já sabem como fazer, né? Não tem muito segredo, não muda muita coisa. E o marcador lá do começo vai continuar, os outros marcadores a gente tá retirando, porque a gente não vai mais utilizar eles, porque a gente não tem mais aumentos aqui. E aí, depois sim, depois a gente vai finalizar a nossa peça com uma barra, tá? Que pode ser 1 por 1, 2 por 2, 2 por 1, tanto faz. Daí vocês podem ver como que vocês vão fazer. Eu ainda nem defini isso, que eu vou definir quando chegar lá no final. Porque daí eu gosto de olhar a peça pronta, né, o corpo pronto, e definir como que eu vou fazer a barra. Provavelmente vai ser uma barra 1 por 1, ou eu tô gostando bastante de fazer aquela barra que é 2 tricôs e 1 meia. Eu acho que fica um efeito bem legal na peça. Mas eu ainda não sei, porque isso também vai fazer... Não vai fazer tanta diferença com relação à gola. A gola vai ser 1 por 1, com uma agulha mais fina. Ó, cheguei aqui, antes do marcador, já vou tirar o próximo marcador. E aí, é aquilo que eu falei pra vocês. Se vocês fizeram aumentos aqui embaixo da primeira manga, vocês têm que fazer a mesma quantidade de aumentos embaixo da segunda. Da mesma forma. Enrola no dedão e vai. Eu não tenho aumentos, então eu não vou fazer. Só vou vir aqui no próximo ponto, faço o ponto. E agora eu trabalho todos os pontos até chegar no meu marcador. O que vocês têm que cuidar? Não esqueçam de contar as carreiras para ficar a mesma distância aqui entre os pontos trabalhados, né? Para a peça ficar harmônica. E de resto é só isso. Eu vou crescer aqui a minha peça agora, fazendo todos os pontos, todas as carreiras até chegar na altura da minha barra. E é como eu falei pra vocês, eu ainda não sei como que eu vou fazer a barra. E uma dica, tá? Se vocês quiserem fazer um cropped, que também fica bem legal, é só vocês trabalharem menos carreiras a partir daqui. Trabalhar ali uns 15, 20 centímetros a partir desse ponto, 20 centímetros é uma altura boa para cropped. Vai ficar bacana, tá? Eu costumo sempre trabalhar aí uns 35 centímetros para blusa, a partir dessa separação, né? De 35 a 40, dependendo do tamanho que eu quero. Eu ainda não sei qual tamanho que eu vou fazer. Talvez eu até faça ela mais curtinha para ficar no cós da calça, que eu acho que fica bonitinho. Já cheguei aqui no começo, ó. A próxima carreira é a carreira 55. E a partir daqui a gente não se preocupa mais com aumentos, a gente se preocupa só em fazer o ponto fantasia aqui da laçada a cada 10 carreiras.
eu vou avançar aqui só para chegar embaixo do braço, para mostrar para vocês como que a gente vai fazer. E vocês só observem uma coisa bem importante, tá? Quando vocês chegarem embaixo do braço, se vocês fizeram aumentos, vocês precisam trabalhar aqueles pontos. E aí vai trabalhar normalmente, tá? Não tem mistério, assim. Né? Chegou ali e vai fazer o ponto como faz o ponto meia, tá? Não tem nada de diferente. Outra informação importante, quando chegar a hora de fazer essa carreira aqui do ponto fantasia, vocês têm que contar quantos pontos vocês têm na agulha, tá? Se vocês tiverem número par, vai dar certo. Se vocês tiverem número ímpar de pontos, aí vocês vão ter que fazer ou um aumento, que pega um pontinho aqui na laçada de baixo, igual a gente estava fazendo ali, daí pode fazer embaixo da axila de um lado para não aparecer, ou vai ter que fazer uma diminuição na carreira anterior. Então, eu vou chegar aqui, quando for a hora de fazer a próxima carreira do ponto fantasia, eu volto para mostrar para vocês como que a gente faz, só para não ficar dúvida. Tô chegando aqui embaixo da axila, ó, onde eu fiz a união dos pontos, e eu vou trabalhar no meu caso aqui normalmente, porque eu não tenho aumento. Eu só vou dar uma apertadinha nos pontos, para eles não ficarem com buraco. E se vocês tiverem aumento, pega o ponto normal e faz. Eu vou seguir daqui e vou voltar com vocês na próxima carreira do ponto fantasia. Então, aqui, pessoal, só para vocês entenderem, ó, eu tô na carreira 59, eu já contei, eu tenho número par de pontos. Se eu tivesse número ímpar de pontos aqui no meu trabalho, para a próxima carreira dar certo, que é a carreira do ponto fantasia, eu teria que ou fazer um aumento ou uma diminuição. Isso teria que ser feito aqui embaixo da axila, na carreira de número 59. Então, ou vocês pegariam 2 pontos juntos aqui embaixo da axila em um ladinho e fariam uma diminuição, ou pegaria aqui no ponto da carreira anterior e faria um aumento, beleza? Não é o meu caso, então eu não vou fazer, eu vou começar aqui a carreira 60, ó, passei o marcador, vou fazer uma laçada e vou fazer 2 pontos juntos. Uma laçada e 2 pontos juntos. Uma laçada e 2 pontos juntos. E vou fazer toda a minha volta assim. E quando eu chegar aqui no final da carreira, eu vou terminar com 2 pontos juntos. Esse é o segredo para dar certo a sequência do ponto a partir daqui, tá? E aí, vocês vão seguir fazendo essa repetição de carreiras até vocês atingirem a altura que vocês acham necessário. Lembrando que a gente sempre recomenda fazer uma barra lá embaixo, para o nosso trabalho não torcer. Então, eu vou crescer aqui o meu trabalho e eu volto para mostrar para vocês quantos centímetros, né, eu fiz, quantas carreiras, e para mostrar como que vai ser a barra. Lembrando que é bem simples, né, e se vocês quiserem fazer um cropped, é só fazer mais curto. Se vocês quiserem fazer uma blusa maior, é só fazer mais carreiras do que eu. E se vocês chegarem próximos ali da cintura e perceberem que tá faltando ponto, que a peça tá muito justa, ainda dá para fazer aumentos, né? Centralizando esses aumentos sempre na lateral do nosso corpo. Eu acredito que não vai ser necessário, porque a gente tá tecendo a peça ajustada, né? Conforme o nosso tamanho a partir da pala. Esse é o bom do top-down. Mas, qualquer coisa, me manda uma mensagem que daí eu ajudo vocês a fazer essas adaptações caso a caso. Eu vou seguir aqui e já volto, então, para mostrar para vocês aí quanto mais eu teci a minha peça. Aqui eu cresci minha peça, cheguei na carreira de número 109, após a separação das mangas, e eu tô com 31 centímetros, tá? Eu já fiz a primeira carreira aqui da barra, porque eu queria testar um ponto diferente, que agora eu vou mostrar pra vocês. Mas então aqui, ó, a gente vai chegar na carreira de número 109, na próxima carreira a gente faria o nosso ponto fantasia, né, na carreira 110. Aí a gente vai fazer a primeira carreira da barra 1 por 1. A gente vai fazer um meia e um tricô, um meia e um tricô. E eu tô ainda no meu segundo novelo, olhem só o rendimento desse fio, que espetacular. Mas vamos lá. Então, a gente vai começar
a nossa barra 1 por 1, a gente vai ter pontos pares na agulha, né? Então, a gente vai começar a nossa barra 1 por 1 da forma que eu vou mostrar pra vocês. Essa barra é pro ponto ficar torcido, tá? Se vocês quiserem a barra com o ponto meia normal, vocês pegam o ponto normalmente, da frente para trás, e quem faz no método combinado, pega como tá acostumado. Se o ponto estiver se apresentando, né, assim, com a primeira alcinha lá atrás. No nosso caso aqui, ó, o ponto tá se apresentando com a primeira perninha para frente. Todos os pontos meia estão com a primeira perninha para frente. Então, a gente vai entrar direto lá na alcinha de trás, ó, na perninha lá atrás, e vai fazer o ponto meia. E ele vai ficar torcido. Agora, eu vou fazer um tricô, vou fazer um meia, entrando lá na alcinha de trás, sem virar o ponto. Vou fazer um tricô, vou fazer um meia, entrando lá na alcinha de trás, sem virar o ponto. Um tricô e um meia, um tricô e um meia lá na alça de trás, sem virar o ponto. É só isso que a gente vai fazer pelas nossas carreiras da barra, tá? Alternar um tricô e um meia, entrando sempre na alcinha de trás. Um tricô e um meia, sempre na alcinha de trás. Essa vai ser a nossa barra. Eu escolhi fazer essa barra torcida, mas para fazer um acabamento diferente, eu acho que ela fica bem bonita no trabalho. Mas se vocês quiserem, acharem complexo fazer assim, façam o ponto barra normal, que não vai ter problema nenhum e vai ficar bonito também, tá? Isso aqui é mais só para fazer um detalhezinho diferente na peça. Inclusive, eu estou cogitando se eu vou fazer a gola assim ou se eu vou fazer a gola normal. Porque na gola a gente também vai subir pontos para fazer uma barra. Mas daí eu vou ver mais pra frente. Mas é isso aí que a gente vai ficar fazendo, um tricô e um meia. Quantas carreiras vocês quiserem. Eu vou fazer aqui mais algumas carreiras, ainda não decidi quantas, dessa barra. E aí, eu conto pra vocês. Mas é bem tranquilo, tá? O ponto meia a gente só vai, ao invés de pegar ele aqui na alcinha da frente, a gente vai pegar ele direto lá na alcinha de trás. Se vocês estão fazendo, laçando agulha diferente e o ponto está se apresentando no método combinado, que a primeira alça tá lá atrás, vocês vão pegar na alça da frente, que também vai dar certo. É só torcer o ponto, tá? O segredo desse ponto que eu tô fazendo é que a gente torce o ponto para ele formar esse efeito torcidinho. Eu vou fazer algumas carreiras aqui do ponto dessa forma e já volto para mostrar para vocês como que fica bacana esse ponto na peça. Eu já tenho aqui 3 carreiras, tá? Mas eu já volto para mostrar para vocês quantas carreiras eu fiz e para fazer o acabamento da barra. Então, aqui, pessoal, eu fiz até a carreira de número 141, a minha barra torcida. Ela ficou com aproximadamente 5 centímetros. Deixa eu clarear mais aqui para vocês visualizarem melhor. 5 centímetros. E agora eu vou fazer o arremate. O total aqui da minha peça é um pouquinho menos de 60, tá? 57 centímetros. E agora o arremate a gente vai fazer bem simples, tá? Vou fazer aqui, ó, ponto meia, derrubo o anterior sobre ele. Ponto meia, derruba, o anterior sobre ele. Ponto meia, derrubo o anterior sobre ele. Ponto meia, derrubo o anterior. E vou fazendo assim todos os pontos. Agora eu nem tô fazendo mais torcido, tá? Eu tô fazendo ponto meia normal, porque não tem necessidade. Realmente é só o acabamento, tá?
Vou fazer todos os pontos, então, em meia, derrubando o anterior, até chegar novamente até o final da carreira. E aí é onde eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer o acabamento e vou passar mais instruções sobre a nossa peça. Então, fiquem paradinhos aí, eu vou avançar aqui até o final dessa volta e já retorno aqui para mostrar para vocês o que é que a gente vai fazer no próximo passo. Mas, ó, o nosso arremate vai ficando assim. Uma informação importante, vocês podem diminuir aqui o calibre da agulha para fazer esse arremate. Se vocês estavam trabalhando com a 4,5, o arremate vocês podem fazer com a 4, se vocês tiverem, é claro. Eu costumo fazer isso porque eu acho que o arremate fica melhor com uma agulha um pouquinho mais fina do que a que a gente utilizou ao longo do trabalho. Então, eu tô fazendo aqui o meu arremate com a agulha 4, mas é só para ele não ficar folgado, nem nada do tipo. E eu também não aperto, tá, pessoal? O ponto é um arremate simples, normal, com o ponto soltinho. Justamente por isso que eu diminuo um pouco o calibre da agulha, porque senão o nosso ponto vai ficar muito aberto. Então, eu vou avançar aqui e já volto. O arremate vai ficando dessa forma aqui. Arrematei o último ponto, já passei o fio aqui pelo meio dele. Agora eu cortei o fio, peguei minha agulha de tapeçaria, vou passar o fio aqui. E aí agora para dar a finalização, eu vou entrar aqui, ó. Aqui tá o primeiro ponto que eu arrematei nessa carreira. Eu vou entrar abaixo dele e puxo bem esse fio. E agora eu vou entrar aqui, ó, no meio do último ponto que eu fiz com a agulha e vou sair lá atrás. E eu criei uma cabecinha de ponto aqui, ó, para não ficar o buraco. Puxo bem aqui o fio. E aí agora no avesso é só fazer o nó. E é dessa forma que a gente vai arrematar aqui na nossa gola e na nossa manga, tá? Fiz o nó e agora eu vou correr aqui pelo avesso com o meu fio na lateral desses pontinhos. Ó. Escondendo o fio. Sempre. E assim o acabamento fica perfeito. A gente vai para um lado, depois a gente cruza aqui para o outro lado e volta. E aí é só cortar. E aqui tá perfeito, do lado da frente. E assim fica a nossa barra, a finalização da peça. Na próxima aula, a gente vai aprender a fazer a gola, porque daí eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer. Quem não quiser subir pontos, estiver fazendo uma blusa mais fresquinha de verão, pode só passar uma carreira de ponto baixo aqui de crochê, ou deixa assim mesmo, só que ela vai ficar com esse torcidinho aqui na parte de trás. Mas como vocês podem ver aqui, ficou bem retinho, porque a gente deixou os pontos de borda, certo? Vou encerrar essa aula por aqui e a gente se vê na próxima. Até mais!